noite, senador Ângelo Coronel. Minhas saudações e saúdo todos os senadores presentes, a nossa deputada Lídice da Mata, relatora dessa CPMI, que brilhantemente conduziu as perguntas. Praticamente me senti contemplado com todos os questionamentos da nossa querida relatora, mas saúdo também os representantes que foram convidados aqui. O senhor Arnaldo César, que é representante da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, a representante da agência Lupa, a senhora Natália, a diretora executiva do portal Aos Fatos, Tainã Nalon, saúdo também, representante do serviço Fato ou Fake do portal G1, o senhor Tiago Reis, e o vice-presidente da Regional Centro-Oeste da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, o senhor Gésio Passos. Destino agora essa primeira intervenção à ABI e à FENAGE. E dizer que quero começar hoje minha participação na CPMI apresentando mais uma contribuição sobre o significado de fake news. Tem um artigo do Hiperjornalismo, agora de 2018, que fala uma visada sobre fake news a partir da autoridade jornalística do Roxo e Melo, que sublinha algumas das definições utilizadas para o termo fake news. Em primeiro lugar, ele diz que fake news são entendidas como fatos reais que não mereciam tanta atenção quanto receberam. Uma outra definição é a expressão também entendida como sinônimo de propaganda política, sendo uma mistura de discurso verdadeiro, enganoso e falso, que é projetado explicitamente para fortalecer um lado e enfraquecer outro. E a terceira definição relacionada ao termo é uma forma de poluir os meios de comunicação e gerar suspeitas em relação à confiabilidade das empresas de comunicação em geral. Acho perfeito também. E a expressão também pode ser definida como notícias intencionalmente falsas, cuja falsidade pode ser comprovada, destinadas a enganar o leitor. Então, a divulgação de histórias falsas pode ter consequências reais, como causar prejuízos financeiros, profissionais, eleitorais, injúrias, constrangimento, difamação de pessoas, empresas, organizações. Isso a gente vem ilustrando aqui no nosso dia a dia, em cada encontro, podendo mostrar isso para todo mundo, para que a sociedade enxergue esses fatos. E os impactos das fake news são tão grandes que demandam os esforços legislativos. Então, nós não precisaríamos estar aqui discutindo isso. O Senado, a Câmara Federal está unida. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos os senhores e senhoras que são ligados à comunicação social. E é muito importante a gente debater esse tema para tentar coibir, de um lado, de certa forma, e também ouvir os profissionais da área que estão no dia a dia. Isso porque nossas ações precisam estar conectadas com a realidade. Então, para o Congresso representar uma legislação ou propostas, não poderia deixar de ouvir os senhores e as senhoras. Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Mas a gente fala um pouco de pesquisas que estão ilustrando o enfraquecimento do pacto de credibilidade da notícia e da imprensa jornalística, né? O que legitima o jornalismo é o compromisso com a história, de servir o cidadão, garantir sua liberdade de expressão. No entanto, é preciso pensar a profissão como uma prática de redes que envolve uma variedade de atores. E com a nova lógica que se formou com a internet, e todos passaram a ser fotógrafos, repórteres, cinegrafistas, editores, produtores, enfim, de conteúdo. Todo mundo passou a ser esse profissional, entre aspas. Com a lógica das mídias sociais, o ambiente ficou mais confuso e uma pesquisa de 2017 aponta que 54% dos usuários de 36 países afirmaram utilizar as mídias sociais como fonte de informação. E daí o que a Tainã falou foi muito importante. Se as pessoas usam no Brasil o WhatsApp e o Facebook e não tem recurso financeiro para acessar sites de segurança, ter fonte jornalística fidedigna, aquilo vai ficar como verdade. Então, nós temos a questão de educação, que precisa ser difundida. Não tem como ter segurança no país se não tiver o eixo de desenvolvimento socioeconômico. O desenvolvimento do eixo socioeconômico inclui educação e outros direitos do cidadão. Então, mas isso não vai poder impedir que a gente não faça nada. Que é uma situação que precisa de educação, nós vamos vencer só com educação, mas é uma geração. Enquanto isso, nós temos que achar para a proteção do cidadão e do próprio meio jornalístico credibilidade. Então, eu pergunto às entidades de classe que estão lidando com esse fenômeno, não é só brasileiro, é um fenômeno mundial. Como é que as atividades de classe estão lidando com esse novo fenômeno? Eu vi bem a opinião de vocês, o dia a dia de vocês, né?
E há um evidente debate entre liberdade de expressão e de informação com a proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos de personalidade no ambiente digital. Então, eu queria saber qual a posição de vocês quanto a não aplicações de leis, como a Lei do Direito de Respostas nas mídias sociais, opinião própria de vocês, das associações. E também, a gente sabe que, conversando com alguns especialistas na área do jurídico, do direito, acham muito difícil ter uma intervenção jurídica. Mas a gente tem um marco civil da internet, que dá às redes sociais a exclusiva responsabilidade da exclusão do conteúdo no ar. Mas os usuários, sendo produtores de informação, deveriam ser submetidos ao controle via judiciário da propagação do discurso de ódio, fica bem claro aqui, de ódio, assim como os veículos de comunicação também são. Como o veículo de comunicação produz uma barrigada, ele faz uma errata, ele corrige. E jamais jornalista sério vai colocar um discurso de ódio, ou faz as pessoas se suicidarem ou se mutilarem, claro, mas aqui mas na rede social a gente vê isso. Então, se tem esse discurso de atentado à vida, de ódio, incitando a violência, a automutilação, se isso também não deveria ter um controle judiciário, na opinião de vocês. E a segunda etapa, que as empresas de checagem, a nossa relatora ali, como eu disse, ela contemplou a maioria das perguntas dela, mas eu gostaria que só ficou algo que ela falou que é importante para aqueles que nos acompanham, é uma acusação muito grave, e eu sei que não é real, das empresas que checam os fatos, do financiamento. É bom deixar claro para todo mundo que não existe essa acusação que falaram, que as empresas estão aqui para checar mesmo, são pessoas que têm um trabalho para trazer a verdade, e deixar claro para vocês falassem e divulgassem que não há esses metamilionários ou outras grandes corporações que querem usar, vocês querem utilizar para colocar uma verdade. Mas, assim, para os fact-checkings, até a gente tem uma situação que é muito complexa. Que hoje eu disse, todo cidadão ele é produtor, ele é fotógrafo, ele é... enfim. Então, a informação e a opinião acabam sendo confundidas, né? Então, até eu deixei aqui, o que é opinião dentro de um veículo de comunicação acaba sendo tomado como uma verdade. Isso num ambiente de fact-checking. Na avaliação de vocês, quando a opinião que não expressa necessariamente a verdade passa a ser disseminada, essa informação pode ser considerada um fake news? E qual o limite da responsabilização dos autores de uma opinião que vira notícia falsa? E as ferramentas de checagem também ajudam a coibir casos como este, bem no caso de opinião, e viram depois como se fosse uma informação. Era só isso, presidente, por enquanto. Muito obrigado.